Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos de Impacto, um podcast da Fundação Norberto Odebrecht dedicado a conversar sobre transformação social e sobre caminhos possíveis para a construção de um futuro mais sustentável. O encontro de hoje é ainda mais especial porque marca a retomada do Diálogos de Impacto, após a Fundação completar 60 anos de história e ser reconhecida como uma das melhores ONGs do Brasil e a melhor da Bahia em 2025 pela maior premiação do terceiro setor. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Isadora Sarno, eu sou analista de comunicação da Fundação Norberto Odebrecht e você é responsável por conduzir essa conversa de hoje. Mas já adianto, tá? O tema desse episódio é muito relevante e precisa ser discutido com o alcance e com a dedicação que merece. Então vamos começar com uma pergunta muito simples. Você que está aí na sua casa, escutando a gente no seu carro, no caminho do trabalho, você já parou para pensar para onde vai o esgoto de uma casa no campo? Pois é, em muitas comunidades rurais do Brasil, ele simplesmente não vai para lugar nenhum. Ele fica ali mesmo onde é despejado, no solo, no quintal, inclusive perto da água que abastece essas famílias. Apesar do saneamento básico no Brasil ser um direito garantido pela Constituição, ele ainda enfrenta grandes desafios. E, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, do IBGE, mesmo com avanços importantes nos últimos anos, o país ainda convive com lacunas significativas. Cerca de 50 milhões de brasileiros vivem sem destinação adequada de esgoto, 18 milhões sem coleta de lixo e 6 milhões sem abastecimento de água adequado. Ou seja, esses números realmente são muito expressivos. E quando a gente olha para a zona rural, então, essa ausência é ainda mais significativa. Enquanto nas cidades mais de 90% dos domicílios são abastecidos por rede geral de água, no campo esse número é cerca de 32%. Em relação à rede de esgoto, a diferença é ainda maior. Menos de 10% dos domicílios rurais contam com esse serviço. E isso, claro, traz grandes consequências não só para a vida das pessoas que residem ali, mas para o território como um todo, né? Por isso, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável no meio rural, existe uma base que muitas vezes permanece invisível, mas que sustenta tudo que vem depois, que é o saneamento básico. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso episódio. E para esse diálogo de impacto, eu tenho a honra de receber 3 convidados que atuam diretamente com esse tema. O Wendy Wicks, engenheiro ambiental e integrante da área de sustentabilidade da Fundação Norberto Odebrecht. Eduardo Mamédio, engenheiro agrônomo com especialização em agroecologia e coordenador de projetos da Organização de Conservação da Terra, OCT. E José Corinto Araújo Costa, atual superintendente da Secretaria de Cultura e Turismo de Carantinga, em Minas Gerais, que também já atuou na Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente do município. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui hoje. Olá, Isadora, boa tarde. Então, uma alegria muito grande também participar desse momento aqui, encontrar com o José Corinto a primeira vez, o Andy aí, nossa parceira. Esse é um tema que nos interessa muito, né? Nos preocupa muito ao mesmo tempo, e é sempre bom a gente estar falando sobre isso e tentando buscar alternativas para os nossos territórios. Eu tenho certeza que a gente vai terminar esse encontro hoje com uma troca muito enriquecedora. Quando a gente fala em saneamento, e isso eu tomo liberdade de falar em nome da maioria, muitas vezes a gente pensa em grandes obras de infraestrutura, redes extensas de tubulação, estações de tratamento, sistemas que fazem parte realmente, né, da realidade urbana. Mas nas áreas rurais a gente sabe que o cenário é muito diferente e muitas vezes a rede pública não chega. Por isso, antes de falarmos sobre soluções para essa questão, eu queria começar entendendo melhor o tamanho desse desafio no campo. José, você trabalha, né, já trabalhou, na verdade, na Secretaria de Meio Ambiente e da Agricultura de Caratinga, um município reconhecido, né, por ser composto por uma extensa área rural em Minas Gerais. Então, se a gente for parar para pensar no cenário de uma maneira mais ampla, qual você diria que é o maior desafio para a gente avançar com o saneamento nas áreas rurais em nosso país? Olha, eu acho que um grande obstáculo é a questão das distâncias nas áreas rurais dos centros, né? A questão da entrega dos materiais, do envio, às vezes, de um profissional, no caso da posse de alvenaria, do deslocamento para fazer essa montagem. É, o pessoal está conscientizado, né, de saber da importância da questão do saneamento para a qualidade da água, até pelo próprio turismo também, a questão das plantas, hortaliças, principalmente, né? Uma água, se você for utilizar uma água para irrigar uma hortaliça e ela tiver coliformes fecais, ela pode comprometer muito a qualidade, né? Então, a questão do saneamento, ela é muito importante, mas tem essa questão do valor da implantação, por exemplo, a fossa de alvenaria.
ela fica em torno de R$ 6.000. Para um produtor pequeno, ela pesa no orçamento. Seria um obstáculo muito grande a questão do valor. A questão também, se fosse montar uma porta de alvenaria, teria que deslocar um pedreiro, né? Uma pessoa para fazer ela aí durante 20 dias, né? Que seja 10 dias. Depois teria um tempo de cura aí por 40 dias. Isso tudo é um obstáculo, tempo é dinheiro. Então, os obstáculos que eu vejo maior seria o valor da tecnologia e a questão da pessoa, da conscientização da população. Por exemplo, Caratinga divide com Ipanema, divide com Ipatinga. Se você pegar uma ponta na outra, daria quase 100 quilômetros, né, de distância. Então, você, na nossa sede aqui, às vezes, para montar uma fossa, por exemplo, no Córrego do Suíço, teria quase 60 quilômetros. Então, para levar o material, e às vezes tem que levar o profissional, crescia muito o preço da implantação. E tem muitos municípios do Brasil que são dessa mesma forma, tem uma área, às vezes, muito grande. Caratinga, daqui da região, tem as áreas maiores. Então, a gente viu isso, um obstáculo também, questão da grande extensão do município. E se a gente for para comparar, então, a realidade entre as regiões do país, essa situação também revela grandes desigualdades. Se a gente, por exemplo, for citar o Nordeste, a região ainda apresenta alguns piores indicadores do saneamento no Brasil, e especificamente na Bahia, cerca de 60% da população ainda vive sem coleta de esgoto, segundo o Instituto Trata Brasil. Mas aqui a gente está falando de números, né? E eu sei que por trás de números existem realidades concretas, existe o cotidiano de família, são vidas, né, que a gente está falando, que muitas vezes podem passar despercebidas em relação a esse problema. Eduardo, você trabalha na OCT, Organização de Conservação da Terra, né, uma ONG localizada no território do Baixo Sul da Bahia, que é uma área também predominantemente rural, e no seu trabalho eu sei que existe um fluxo frequente de visita às propriedades dos agricultores familiares, que são o público atendido pela OCT. Qual o cenário, assim, quando você vai visitar as comunidades atendidas, né, da região, qual o cenário mais comum que você encontra lá em relação ao saneamento? Então, Isadora, a gente começa a trabalhar com produtores rurais fazendo diagnóstico nas propriedades, né? Então, a gente quer entender mesmo, né, que a família vive, né, no meio rural quantas pessoas residem naquela família e como ela cuida dos seus resíduos. E o saneamento básico é um dos que mais nos preocupa aqui na UCT, porque a realidade em campo ela é muito difícil de ser enfrentada, porque você não encontra saneamento básico em zona rural. É muito pouco. Poucos produtores eles conseguem adquirir ou acessar um recurso para fazer uma instalação correta de uma fossa séptica para tratamento. Então, o que é que a gente percebe em campo, o que é que a gente vê muito em campo? É aquela fossa séptica rudimentar, que somente cava aquele buraco, né? Coloca umas estacas por cima, no máximo uma laje ali, e joga todo o esgoto, ou pior ainda, esse esgoto ele é lançado a céu aberto, e aí ele contamina solo, contamina a água, muitas vezes está próximo de nascentes, ou próximo ali bem da residência mesmo, e as famílias acabam tendo acesso, as crianças, né, contato com aquele esgoto, e que causa problemas de saúde, né, além da contaminação ambiental, isso que eu quero dizer, a questão da saúde das famílias, isso é muito impactante. Então, apesar dessas famílias continuarem no campo, né, buscando sua renda nessas propriedades, o acesso à assistência técnica e o acesso à orientação, educação ambiental, para tratar bem de seus resíduos ainda é muito escasso. Só para quem está escutando a gente, assim, porque a gente pode ter gente de todo o Brasil escutando, em São Paulo, de realidades que são realmente completamente distintas. Tem como você contextualizar, Eduardo, por exemplo, a situação de algumas comunidades rurais, assim, como faz para chegar lá, né? Porque talvez as pessoas não tenham dimensão de quão isoladas essas comunidades estão, não é? São comunidades, como você falou, que vivem isoladas, algumas bem distantes do meio urbano, né? Famílias que às vezes passam dias para ir até a cidade, mas que muito do que ela encontra lá na cidade de tecnologia não consegue trazer para sua propriedade e fazer instalação, no caso do saneamento, como deveria ser feito. Então, acaba de geração em geração fazendo aquilo que sempre se fez e sem fazer da forma mais correta, né? Mas a gente está falando aqui, né, do estado da Bahia, é o estado que mais tem, né, Bahia e Minas Gerais são os estados que mais têm agricultores familiares no Brasil. E, infelizmente, muitos deles ainda não têm esse acesso à assistência técnica, a uma educação ambiental para poder melhorar essa realidade.
Exatamente. E que vocês, né? E uma coisa que é muito importante da gente se pensar é que não existe evolução da agricultura sem o cuidado com a saúde de quem faz, né, o trabalho acontecer, quem está por detrás desse trabalho existir, dessa função. E essa problemática reflete, inclusive, no número de internações hospitalares em nosso estado. Segundo dados do SUS, apenas em 2022 foram registradas mais de 11 mil internações na Bahia relacionadas a doenças de veiculação hídrica, como cólera, hepatite infecciosa e febre tifoide. Mas a gente também está falando do impacto na fertilidade dos solos e na qualidade da produção de alimentos. E é justamente por isso que o saneamento é um ponto essencial na estratégia para o desenvolvimento de todo um território. E o desenvolvimento territorial sustentável, inclusive, é o foco do PDCIS, o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade, programa social da Fundação Norberto Odebrecht, que nasceu em 2003 no Baixo Sul da Bahia. E o programa é uma tecnologia social que fortalece a agricultura familiar, respeitando a vocação das comunidades beneficiadas, para alavancar o crescimento econômico na região, ao mesmo tempo e que promove, né, em que facilita, impulsiona a conservação ambiental. Nós temos aqui o Wendy, que é uma pessoa que está aí na linha de frente do PDCIS, na área de sustentabilidade da Fundação Norberto Odebrecht, e por isso eu queria te perguntar, Wendy, você poderia explicar como o saneamento no campo está inserido no contexto do PDCIS para a gente? Bom, primeiro para contextualizar, né, o PDCIS, ele tem 6 frentes de atuação, onde cada uma dessas frentes a gente desenvolve diversas práticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas beneficiárias do PDCIS. E o saneamento, ele está inserido no contexto do PDCIS, uma vez que, como o Eduardo falou, a gente trabalha com propriedades da agricultura familiar, que concilia, né, a produção de alimentos com a moradia dessas pessoas. E com isso a gente chama de quintais produtivos. Foi a partir daí, né, que no contexto do PDCIS, a gente criou a prática de saneamento em quintais produtivos, que está inserido na frente de conservação ambiental. E além de outras práticas também, como restauração florestal, projetos de carbono e práticas agroecológicas, estão inseridas nesse contexto também. Mas como a gente está aqui, né, para falar de saneamento, a gente faz essa associação que está diretamente ligada a essa realidade nas propriedades, né, dos beneficiários do PDCIS, que é a destinação do esgoto a céu aberto, né, e tudo isso implica, como já foi dito, né, na contaminação do solo, na área que está se produzindo o alimento, o consumo, né, de água contaminada, que contamina também, né, os mananciais, os lençóis freáticos, e a queima de resíduos, que é uma questão também que é muito vista, né, nesses diagnósticos e pesquisas que a gente aplica. Então, esse contexto ele está realmente diretamente conectado com a saúde dessas pessoas no território em que a gente atua. Uhum. E você mencionou, então, que o nome da prática é saneamento ambiental em quintais produtivos. Por que você acredita que não é possível falar em quintais produtivos se a gente falar em saneamento antes? Bom, eu acredito que não dá para falar, né, de quintais produtivos e melhoria no manejo nessas propriedades sem a gente olhar para o saneamento, né? Porque como é que a gente vai propor o aumento da produção se as pessoas estão adoecendo, né, por doenças hídricas, se as famílias estão consumindo água contaminada, se o solo está contaminado, né, na área em que está sendo produzidos os alimentos? Então, até para a gente olhar para esse contexto, entender quem são essas pessoas que estão ingressando no PDCIS e as suas necessidades, que a gente aplica, né, a pesquisa dos beneficiários, né, como o Eduardo comentou, é um diagnóstico em que a gente mapeia o perfil dessas pessoas e, a partir daí, a gente tem a oportunidade de identificar novas tecnologias, assim como foi o caso das fossas sépticas, né, nesse contexto do que as pessoas estão ingressando no PDCIS e quais são essas demandas, em que a gente faz todo esse mapeamento, né, e busca também no terceiro setor, a gente faz um brainstorming para poder implementar tecnologias em caráter piloto e vai avaliando, né, a implantação disso e se tem algum resultado. Né, e eu trouxe um dado aqui da pesquisa de beneficiários que a gente fez, né, dos alunos que ingressaram em 2025 nas casas familiares do Baixo Sul da Bahia, o cenário que Eduardo comentou, né? Cerca de 97% dos jovens que ingressaram nas casas não possuem acesso a abastecimento de água por rede pública. 93% não possuem ligação à rede de esgotamento sanitário e desses 93%, 84% possuem sistema de disposição de esgoto inadequado, né? Que são aquelas fossas rudimentares, as fossas que foram instaladas inadequadamente. Então, a partir desses dados, né, a gente está falando aqui de saneamento, mas existem outras tecnologias também,
são a partir desses dados que a gente enxerga onde é que a gente pode buscar novas soluções e melhorar essa realidade. Esses dados que você trouxe realmente assim são muito, muito impressionantes. Definitivamente o saneamento, né, ele determina a qualidade do ambiente em que as pessoas vivem, produzem e se alimentam. E para isso surgem soluções que são alternativas que têm se demonstrado eficazes para suprir essa demanda na zona rural. Wendy, seria como você contar para a gente quais são hoje as principais soluções sustentáveis de saneamento básico que têm sido implementadas nas propriedades das famílias beneficiárias do PDCIS? Bom, hoje o PDCIS oferece algumas tecnologias, né, que buscam atender diferentes dimensões do saneamento e muito voltada também, como eu comentei, da pesquisa, né, do contexto que a gente encontra nas famílias. E as principais tecnologias que o PDCIS oferece é a questão da fossa séptica, né, para aqueles beneficiários que ingressam nas instituições e que não possuem acesso ao saneamento regular, ou que muitas vezes até têm fossas sépticas, mas são rudimentares. O filtro de barro, para aqueles que não acessam água potável, né, para consumo. O kit de armazenamento e tratamento de água da chuva, muitas vezes os beneficiários não possuem acesso à disponibilidade de água. E os círculos de bananeira para tratamento e reaproveitamento de água das cinzas. Então, quando a gente olha para os resultados, né, isso se traduz em uma escala, e desde 2020, mais de 500 fossas sépticas foram entregues, né, mais de 540 kits de armazenamento e tratamento de água foram instalados, e 55 círculos de bananeiras foram implementados no território em que a gente atua. Né, e com isso a gente contribui com a redução de doenças de veiculação hídrica, o acesso à água de uma melhor qualidade, mais segurança no consumo de alimentos, além de evitar também a contaminação do solo, das nascentes e lençóis freáticos. Né? E, como eu comentei, esse é um contexto do saneamento, existem outras tecnologias também que são aplicadas de acordo ao que a gente vai identificando e mapeando no brainstorm, né, nas pesquisas do terceiro setor. Sim, e o que você mencionou agora, as soluções que você trouxe, né, elas têm em comum serem tecnologias sociais, certo? Exatamente. Ou seja, elas são soluções simples, são as soluções acessíveis, adaptadas à realidade das famílias rurais, que conseguem gerar um impacto, né, concreto na vida das pessoas. É essa a intenção de uma tecnologia social. E uma das que mais se difundiu no contexto do PDCIS, como você acabou de trazer em números, em dados, é justamente a fossa séptica ecológica. E o nosso podcast de hoje tem um privilégio muito especial, que é contar com uma das pessoas que participou do desenvolvimento dessa tecnologia, que é o José. José, a fossa séptica atualmente já está presente em várias iniciativas de saneamento rural pelo país. Teria como você contar um pouquinho para a gente como é que surgiu o modelo e qual problema ela se propõe a resolver? O problema surgiu assim, tinha em Caratinga, quando eu vim trabalhar aqui, um programa de fossa séptica de alvenaria, amplamente divulgado, com muita pouca procura aqui em Caratinga. E a gente estava fazendo um diagnóstico de piscicultura na época, e eu convenci um amigo meu a colocar uma pergunta nesse questionário, perguntando por que os produtores não procuravam a Secretaria de Agricultura para implantar a fossa de alvenaria, né? Que a Secretaria de Agricultura tinha todo o corpo técnico de auxílio, né? De conhecimento de modelo, de plantação. E nesse questionário que a gente fez nesse diagnóstico de piscicultura, 90% do pessoal respondeu que o maior problema para a implantação seria o valor, o custo da fossa na época, em torno de R$6.000. Foi aí que a gente decidiu procurar uma tecnologia social que ela abrangesse a questão da rapidez na instalação e na agilidade da instalação e na questão do custo. Então, a gente procurou uma alternativa na época, pelo Brasil todo, né? A internet não era igual a de hoje, mas a gente pesquisou, a gente conheceu um modelo lá de Pindamonhangaba, São Paulo, que era uma fossa um pouco diferente da que a gente conseguiu depois reconhecer como tecnologia. A gente entrou em contato com uma pessoa que desenvolveu, que era o Cali, e com ele a gente aprimorou a fossa séptica econômica, sempre preocupando na agilidade da construção e na eficiência. Conseguimos provar com as análises a melhoria na eficiência. A gente colocou no primeiro tampão suspiro, né, que aí teria as bactérias em contato com o ar, teriam ali uma maior abrangência, e nos outros a gente tampou os outros tambores, né? Então, ali teve um trabalho dos micro-organismos, né, das bactérias anaeróbicas e aeróbicas. Com isso, a gente melhorou a eficiência, que
A primeira fossa dele eram todos os 3 tambores abertos. E a gente, com essa melhoria, a gente escreveu a proposta da Fundação Banco do Brasil para ser reconhecida. Ela foi reconhecida, ficou como finalista, e a gente conseguiu o subsídio da Fundação Banco do Brasil para implantar 300 fossas Caratinga e região. Não só foi Caratinga, não. Nós implantamos cerca de 200 em Caratinga e implantamos também 100 cidades ao entorno. E com isso apareceu muitos produtores interessados pela baixa do custo. A fossa, na época, era em torno de 6 mil de alvenaria. Com essa tecnologia, ela baixou para em torno de R$ 1.000. A gente conseguiu muito produtor que se interessava a subsidiar o valor. A gente dava só assistência. Então, além dessas 300 fossas da prefeitura, a gente conseguiu implantar mais de 1.000 fossas na região, um produtor comprando kit, né, e a gente dando só assistência. Então, a gente viu assim, uma adesão muito grande e a gente continuou com aquele trabalho, perguntando ao produtor o que seria melhor o que nós poderíamos melhorar no sistema. Foi um segundo questionário que a gente fez, e a maioria falou que era bom envolver frutas para melhorar a alimentação, o cardápio deles, né? Muito produtor estava esquecendo daquele pomar que tinha no fundo da casa. A gente falou, por que não aproveitar aquela área alagada da fossa, uma área úmida, para nutrir uma planta, né? E a gente fez esse trabalho também, envolvendo os técnicos da Secretaria, a viabilidade, e a gente conseguiu uma segunda aprovação, que seria a tecnologia social, fossas sépticas econômicas e quintais agroecológicos, já propondo a implantação da fossa, um pomar ao redor. Aí a gente viu que a adesão melhorou e mais ainda. E nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de dar cursos, né, de treinar pessoas do Sebrae de Brasília, do Nordeste, através da Fundação Banco do Brasil, e cidades vizinhas. Então, a gente ficou muito, assim, útil, né, nessa questão, podendo ajudar, né? Eu também sou filho de produtor rural, então a gente convivia com esse problema lá, perto, né, às vezes, ir na casa de um vizinho, a fossa dele está exaurida, lá está vazando e tal. E tem uma frase do ministro da Saúde no passado, que ele falava que cada R$ 1 investido em saneamento básico, ele economizava R$ 4 no tratamento de saúde com doenças. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, né? A questão da tecnologia ser muito prática, de estar atendendo aí a Bahia. Então, ela está sendo muito divulgada, essa tecnologia social, e a gente fica muito orgulhoso disso. Parabéns, viu, José, por sua iniciativa. Deve ser, né, recompensador, deve ser uma sensação muito boa. Imaginar que a iniciativa de vocês teve uma escala, né, tão grande, alcançou tantas famílias. Então, parabéns mesmo. E, bom, agora vamos ver o impacto dessa solução na prática. A gente vai conversar agora com o Eduardo, que a OCT é uma das organizações parceiras na execução do PDCIS no Baixo da Bahia. Inclusive, foi a primeira entre as instituições parceiras do programa a implantar essa tecnologia no território e apresentá-la ao PDCIS. Então, Eduardo, teria como você contar um pouco para a gente como a fossa séptica ecológica desenvolvida por José chegou até a OCT e, consequentemente, ao PDCIS? Bem interessante contar isso aqui. Nas primeiras famílias, né, que a gente passou a atender com assistência técnica, isso em 2012, nós fizemos um levantamento, né, coletamos água potável, né, segundo as famílias, água potável para análise, e mais de 90% deu contaminada com coliformes fecais. Então, aí acendeu um alerta para a gente aqui, que a gente precisava fazer alguma coisa para poder melhorar ou reduzir ao máximo esse índice, né? Então, a gente passou a buscar, né, nas instituições de pesquisa, né, como a Embrapa, a gente buscou na internet, né, soluções que pudessem nos auxiliar na nossa realidade. Foi quando um colega nosso aqui da UCT, o Rogério Ribeiro, que também é um agrônomo nosso, da nossa equipe, ele achou no site da Fundação Banco do Brasil essa experiência do pessoal aí de Caratinga, né, da Prefeitura de Caratinga, que tinha sido finalista do prêmio, né, deles, e logo em seguida a gente viu uma outra publicação falando da fossa séptica com o quintal agroecológico. Isso casou muito bem com o que a OCT pensa de uma propriedade rural, né? A gente tem que cuidar bem dessas famílias e elas, para viver bem, elas precisam ter os seus resíduos bem tratados e também produzir alimentos. Então, a gente conseguir casar as duas coisas, né, numa ação só, isso aí foi muito bom, e por isso a gente parabeniza aí ao pessoal por ter inscrito essa tecnologia lá com a Fundação Banco do Brasil, e você também, a própria Fundação Banco do Brasil, por ter colocado isso à disposição, porque fez a diferença para muitas famílias, né? Muitas famílias da OCT
e de as outras instituições também que fazem parte do PDCIS também passaram a aplicar. A gente já conseguiu implantar fossas sépticas por meio dessa tecnologia de Caratinga, né, da Prefeitura de Caratinga, até para a região metropolitana de Salvador. Conseguimos investidores e levar essa tecnologia a melhorar a vida de algumas famílias dessa região. Então, para a gente continua realizando essa atividade, sempre que a gente está escrevendo aqui novos projetos, novas famílias chegando, a gente tem sempre feito a questão de colocar, né, para a gente é prioridade, essa questão do saneamento básico e saber que tem uma tecnologia que dá certo, para a gente isso é muito bom. E a partir do acompanhamento que vocês fazem, Eduardo, assim, se você for fazer um comparativo em relação a antes e depois de levar essas soluções para as famílias, como, por exemplo, a fossa séptica ecológica, mas não apenas elas, o kit de tratamento de água, que é feito de barro, né, para o tratamento da água se tornar potável para as famílias, o círculo de bananeira, você percebe, você consegue notar a diferença na vida delas, na rotina delas, na saúde delas? Sim, a gente consegue ver isso, as próprias famílias, elas falam, né, dessa diferença. Por exemplo, tinha uma fossa séptica rudimentar no fundo da casa, e que é comumente chamada de fossa negra, né, mas a gente costuma chamar aqui de fossa rudimentar, que além do mau cheiro, do perigo de estar ali, as crianças, né, estarem próximas, no medo de cair, ou uma simples proliferação de muriçocas, né, muito comum você vê acontecer muito isso em zona rural, e a fossa séptica é um local onde elas se utilizam para a reprodução. Então, hoje a gente percebe, né, a gente visita algumas propriedades, os próprios donos, eles levam a gente onde está a fossa séptica. Isso é impossível de acontecer numa fossa rudimentar. Ela está lá, afastada, cuidado, é a fossa aí, ninguém chega perto. A fossa séptica, essa econômica, ecológica aí da tecnologia, é diferente. Ele leva, olha, aqui está minha fossa, não tem mofeiro, não tem perigo. Então, ali perto já tem produção de alimentos, onde não se produzia alimentos antes, né? Então, dá para ter uma frutífera ali perto, né? Você tem espécies que podem ser plantadas, né? Como o Zé Corito já comentou, né, em relação a algumas espécies não são recomendadas, né, que a gente utilize esse resíduo, apesar de ter tratado, tem pesquisas científicas aí que mostram que no mínimo 80% aí dos micro-organismos eles são eliminados aí nesse processo inicial. No final ali, na vala de filtração, esse processo ele é completado, mas por conta ainda dessa possibilidade, esse resquício ainda de algum micro-organismo continuar vivo depois do processo final, a gente não recomenda o uso de plantio de hortaliças, né? Tem uma instrução normativa até do Ministério da Saúde que não recomenda isso. Mas qualquer outra frutífera pode ser plantada ali e o quintal, né, da família, ele passa a ser um quintal realmente agroecológico, produtivo, né? Isso tem dado tão certo que a gente percebe que outros produtores nos procuram querendo também implantar, até produtores com um melhor poder aquisitivo comprando material e pedindo que alguém da UCT vá lá, ou aquele vizinho que já fez a implantação vá em sua propriedade para fazer a instalação. Então, a gente percebe que é positivo, eles aceitam muito bem, a ponto de recomendar que os seus vizinhos também utilizem a técnica. Maravilha, né? Eles realmente percebem a mudança na vida deles e acabam disseminando, querendo ou não. Pois é. Daqui a pouco, assim que eu terminar aqui esse podcast, eu vou para uma propriedade de um agricultor, vizinho de um outro produtor que nós atendemos, e que ele já comprou material e está só esperando alguém ir lá só orientar a instalação. Então, é, ainda hoje, a gente vai fazer uma para você ver o quanto que isso é multiplicador, né? Zé Corito começou isso lá em Minas, em Caratinga, e agora é um produtor aqui tão distante dele, fazendo a implantação por conta, né, de uma coisa que foi bem divulgada, né? Muito bonita essa trajetória, tá vendo, José? Como é o. Onde chegou essa iniciativa de vocês? Novamente, parabéns. Wendy, eu só queria perguntar uma coisa específica, que a gente está falando aqui de disseminação, multiplicação. Eu sei que no PDCIS a gente está falando de saneamento, mas também existem práticas para essa disseminação de conscientização ambiental, inclusive sobre o saneamento, certo? Com certeza. Principalmente, né, nas casas familiares, a gente tem o que a gente chama de ações multiplicadoras, né, onde os jovens, eles recebem tecnologias nas suas propriedades, mas em contrapartida, eles precisam compartilhar, né, com a sua comunidade, né, no território em que ele está, onde ele vive. Então, ele realiza, né, ações de palestras, de conversas,
apresentações, eventos que estão contemplados na nossa prática de ação multiplicadora, que é justamente essa multiplicação de conhecimento, né? Então, ele recebe esse conteúdo, ele recebe essa tecnologia, mas, em contrapartida, ele precisa multiplicar isso para várias pessoas, né? Porque aí a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, né? E transformando essas vidas. Então, é um resultado muito positivo, a gente tem números bem expressantes de quantas pessoas participam dessas ações multiplicadoras, porque a comunidade, ela se interessa, né, no que aquele jovem protagonista tem para ouvir, tem para falar, né? Então, é uma ação muito importante e que, como o Eduardo mesmo constatou aqui, revelou, que essas pessoas acabam demandando também, né, dessas tecnologias e têm desejo de implementar justamente por esse ciclo, né, de conhecimento que é bem importante. É algo muito bonito de se ver mesmo. É conscientização ambiental, é saúde para essas famílias. Então, isso aponta para algo que é muito importante, que o saneamento, ele atravessa várias dimensões do desenvolvimento rural. E um estudo divulgado recentemente mesmo, mês passado, em fevereiro, pelo Instituto Trata Brasil, chamado Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento na Bahia, aponta que o acesso pleno ao saneamento pode gerar quase 40 bilhões de reais em ganho de produtividade no estado. Ou seja, a gente está falando de um tema que não impacta apenas a saúde pública e o meio ambiente, mas também o desenvolvimento econômico e social, né, dos territórios. José, hoje você atua como superintendente da Secretaria de Cultura e Turismo de Caratinga, mas quando você participou do desenvolvimento da Fossa Séptica Ecológica, você estava na Secretaria de Agricultura do município. Nessa sua visão, na sua experiência ampla, né, investimentos de saneamento básico em regiões de vulnerabilidade, elas acabam funcionando como uma base para outros avanços do território, em áreas, inclusive, como turismo, cultura, valorização como um todo, perdão? Sem dúvida que o saneamento ele vai influenciar na questão do turismo, na qualidade de vida. É uma coisa muito ligada à outra, né? O produtor ele tem mais saúde, ele tem mais empenho no trabalho, ele tem mais vigor, né? E a questão da qualidade da água, para você visitar uma cachoeira, que seja uma lagoa, aqui a gente tem muitas lagoas, né? E alguns córregos aqui em Caratinga, a gente teve a oportunidade de fazer as análises, né? Do antes e depois. E a gente comprovou que melhorou muito a qualidade da água, não só a qualidade no teste, mas também na visibilidade, né? Da tonalidade da água. Tem menos matéria orgânica, a água fica muito mais limpa. Então, muita gente voltou aí a tomar um banhozinho de cachoeira, de entrar na lagoa para tomar um banho. Então, envolve muito, tem essa ligação muito forte da questão do turismo, com o saneamento e do desenvolvimento econômico, sem dúvida. Muito bacana. E agora eu queria ampliar ainda mais um olhar. Ao longo do episódio, a gente viu como iniciativas para soluções de problemas críticos em nosso país ganham escala quando existe articulação entre diferentes atores, poder público, organizações da sociedade civil, iniciativa privada e também, claro, as próprias comunidades. Wendy, olhando para a experiência da Fundação Norberto Odebrecht com o PDCIS, em parceria com organizações como a OCT, qual acredita ser o papel do terceiro setor para o desenvolvimento sustentável em nosso país? Excelente pergunta. Eu acredito, né, que o papel do terceiro setor é, antes de tudo, escutar, né? A gente viu aqui grandes números, a gente vê o contexto dessa comunidade, mas se a gente não tem essa escuta das pessoas e do território, a gente não dá a atenção devida, né? A gente sabe que tem grandes impactos na vida dessas pessoas. E, nesse sentido, o terceiro setor ele assume um papel que vai muito além da execução, né, dessas tecnologias ou de projetos sociais. Ele atua como um verdadeiro articulador, né? Estamos aqui falando da Secretaria de Cultura e Turismo, temos aqui a OCT, a Fundação. Então, essa articulação, né, de pessoas e de empresas, tanto do terceiro setor como de comunidades, de entidades públicas e privadas, é nesse contexto em que a gente respeita, né, as pessoas, as tradições, com inovação e criatividade e com uma importante missão, né, que é impactar vidas. E no caso do PDCIS, ele é sustentado pela governança participativa, onde existe a construção conjunta com organizações locais, né, como eu comentei diversas vezes aqui, as casas familiares e a OCT, que são as instituições parceiras do PDCIS, assim como, né, trabalhar em conjunto com a comunidade. E, ao meu ver, isso revela, né, principalmente para a Fundação, que a gente está caminhando de mão dadas com a nossa cultura, né, a nossa cultura organizacional da Fundação
e do Grupo Novo Nó, que é sobre confiar no potencial do ser humano, né? Atuar com ética, integridade e transparência e construir soluções que sustentem ao longo do tempo, deixando um grande legado. Né? Legado esse que a gente vê nos livros de Norberto Odebrecht, que reforçava muitas vezes nos seus discursos que o desenvolvimento, se ele não for sustentável, ele não pode ser considerado desenvolvimento, né? Então, assim, a gente continua desenvolvendo o território para um futuro mais sustentável. Muito bonito, inclusive essa fala, né, tão emblemática de Dr. Norberto Odebrecht, que foi nosso fundador. Realmente, o desenvolvimento sustentável, ele só pode ser feito com forças somadas, né, que é o caso da governança participativa, que o PDCIS faz muito bem. E para a gente finalizar, vocês três são pessoas que têm um trabalho, né, realizam trabalho direcionado a melhoria de vida de outras pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ampla, assim, para os três, quem quiser fique à vontade para responder. Como é que vocês se sentem, né? É recompensador atuar para não só o saneamento, mas para o desenvolvimento do campo? Como é que isso impacta na vida pessoal de vocês? Para mim, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante. Fico muito entusiasmado. E estou vendo hoje, né, que com essa tecnologia a baixo custo, o próprio produtor está tendo condição de bancar em grandes partes, né? É lógico que tem aquele público que ainda é mais carente, que precisa da ajuda, né? Igual a gente está vendo aí, a Fundação da Odebrecht subsidiando aí, a gente dá os parabéns. Eu bato palmas e falo com você. Acredito que o Eduardo também vai falar, é muito gratificante trabalhar com o campo, muito gratificante. Eu concordo, e realmente é muito gratificante. A gente aprende, né, então, com a tecnologia empresarial da Brecht, a questão do espírito de servir. E a gente está nesse mundo para servir. Eu fiz uma faculdade pública, né, e eu sempre tive essa preocupação. Alguém está investindo para eu estudar aqui e eu preciso retribuir a minha comunidade, né, pelo menos para onde eu for, eu tenho que retribuir com trabalho, com resultados, né. Então, a gente tem muitos investidores aqui na UCP que acreditam no trabalho que a gente desenvolve com essas famílias. Então, cada recurso investido, ele realmente tem que dar resultado. E quando a gente vê isso em campo, né, os produtores falando, a gente vê eles melhorando de vida, né, renda, saúde, a gente vê o ambiente melhor, né, com o trabalho de reflorestamento. Então, não tem como pagar. Não é salário que paga isso, não. É muito gratificante mesmo. E eu sou muito feliz em trabalhar nessa área, na UCT, aí, com PDCs e tudo mais. Olha, eu, apesar de não estar, né, diretamente no campo, na implantação, a gente acompanha nos relatórios, né, o que está sendo proposto pela organização, né, aquela meta de implantar 55 fossas sépticas para 55 jovens que ingressaram no programa desse ano, e a gente ter esse compromisso, né, e correr atrás dessa implantação e entender por que ainda não implementou, por questões de chuvas, de estradas. Então, quando a gente recebe um relatório em que essas fossas foram implementadas, elas foram entregues com as fotos, né, com as famílias utilizando, para a gente também é uma questão de muita satisfação, né, muita gratidão, porque a gente sabe o quanto isso impacta na vida das pessoas e é para isso que a gente está aqui. Então, para mim também, eu fico muito feliz de poder acompanhar e estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E como o Eduardo mencionou do espírito de servir, foi o espírito de servir de vocês que fizeram ser possível esse encontro hoje. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, nossos convidados, que compartilharam histórias e experiências tão importantes com a gente aqui hoje. E também a você, que está nos ouvindo em casa, que acompanhou mais um Diálogos de Impacto. Até a próxima!